Olá pessoal do Facebook, estamos aqui, eu, Alexandre Soares Campos e o Paulo Lúcio, carteirinho, para mais um informe da Câmara, da sessão da Câmara de 17 de setembro de 2003. Acabou agora há pouco, agora são 10h30, nós estamos aqui gravando esse vídeo para levar para vocês um resumo do que aconteceu lá na Câmara. Bom, tivemos hoje, tinha hoje uma convocação do secretário de Esportes, Ricardo Dias, atendendo o requerimento do vereador Maurício Rufino. Ele não pôde comparecer, justificou que estava fazendo uma viagem a Belo Horizonte e não teria tempo hábil de chegar a tempo da sessão da Câmara. Então, provavelmente virá numa sessão futura, né? Eu estou acompanhando aqui a pauta, ela está aí na descrição do vídeo, né? Ou nas publicações que a gente está fazendo no Facebook, você pode ver a pauta. A gente está acompanhando aqui do lado. Do Executivo hoje tinha 2 projetos a serem votados, tá? O primeiro projeto, número 38/2012, então vocês veem que é do ano passado ainda, que está sendo votado agora, que revoga na totalidade a Lei 4.031 de 2012. Essa lei é a lei do táxi, que regulamenta lá a concessão dos pontos de táxi e as concessões de táxi na cidade de Cataguases. Então esse projeto teve um pedido de vista do vereador Fernando Amaral, então ele não foi votado hoje, né? Essa lei, carteirinho, ela já devia ter sido votada antes, porque no ano passado que o Ministério Público considerou inconstitucional essa lei, né? E mandou cancelar essa lei. Essa lei foi aprovada no governo William, no meio do ano já. Ela criava alguma regulamentação do táxi, que até então não tinha uma regulamentação do táxi, onde que tinha 2 pontos muito perigosos, assim, que entendeu que estava irregular, que é a questão da herança, que o taxista podia passar aquilo ali de pai para filho, para neto, dele, e poder vender. E onde que há um grande debate a nível nacional, que isso é irregular, que o ponto de táxi ele é da prefeitura. Porque na verdade é uma concessão pública, né? O taxista ele tem o direito de explorar esse ponto por um determinado prazo, mas esse ponto ele é da prefeitura, ele não pode vender. Mas isso é um debate acontecendo, já tem lei federal nesse sentido, querendo aprovar, deixar eles vender, mas o Ministério Público daqui manifestou contrário a esse projeto e pediu para revogar esse projeto. E o prefeito William tentou revogar esse projeto na agência passada lá, mas não foi possível, porque já tinha passado a eleição, os vereadores já tinham perdido a eleição e jogaram para o Cezinha e para essa Câmara atual. E esse projeto está dando entrada agora aí, revogando essa lei, que até é até perigoso, assim, né? Revogando essa lei aí, não vamos ter lei nenhuma, né? Então, que vai ser a lei que vai regulamentar a questão do táxi? A no bastidor que vai ter uma lei já do Executivo, né? Eles estão estudando essa lei. Inclusive, teve uma comissão formada aqui pelo Rufino, mas outro vereador que eu não vou lembrar o nome, que esteve no Rio de Janeiro, no início do ano, para olhar, para poder, né? Teve uma manifestação dos taxistas aqui em Cataguases, lembra disso? Eu achei engraçado que essa lei aí está sendo revogada, porque mostra que foi feita de forma irregular, né? Que a gente vê vereadores criticando tanto essa gestão aí, que tá tudo errado, os projetos, tá meio passado também, teve seus erros, né? Errar humano. A gente espera que os vereadores agora possam corrigir esses erros aí. Verdade. O outro projeto de lei é o 15/2003, que dispõe sobre a aprovação do loteamento Pontal. Esse projeto também teve um pedido de vista, dessa vez pelo Beleza, né? Porque ele entendeu que faltavam alguns itens no projeto, segundo ele, por exemplo, a responsabilidade de fazer o calçamento, né? E esse foi o projeto esse foi o momento que deu mais debate na Câmara de Vereadores hoje. Inclusive o proprietário, né? Teve lá o empresário, Fernando, né? O Fernando estava lá, explicou como é que é a intenção dele, se comprometeu até a fazer uma outra passagem, uma rua lá, uma outra via. Explicou para os vereadores, né, a questão e tal, mas esse projeto teve uma discussão muito grande. Ele teve 2 discussões, na verdade. Uma sobre o projeto mesmo, que essa foi a questão que o Beleza levantou, né? E aí, não tem isso, não tem aquilo. Aí o pessoal, o Maurício Rufino, por exemplo, sugeriu, vamos reunir aqui, vamos conversar, vamos apresentar emenda e tal. Essa foi uma discussão. E essa discussão ela acabou prevalecendo o pedido de vista. E uma segunda discussão, que aí envolveu o Fernando Pacheco, o presidente da Câmara, o Maurício Rufino, o Beleza, mais uns outros 2 vereadores, sobre a responsabilidade da Câmara em conhecer os projetos previamente antes deles irem a plenário.
né? Então o projeto está lá já, esse projeto foi editado em junho desse ano, quer dizer, aí teve recesso parlamentar, que eles podiam ter estudado o projeto, então não caberia falar assim, a gente não conhece o projeto. Então quando o projeto chega na Câmara, ele está disponível para os vereadores, então que eles começassem a se inteirar do projeto antes de ele vir para o plenário. E eu acho que eles têm razão nisso, tem que fazer isso mesmo. Aí teve uma discussão, um pedido, vamos votar hoje para a gente estar emperrando aí, tá atrapalhando os empresários da cidade. Então, eu particularmente acho que tem razão nesse ponto de conhecer o projeto anteriormente, mas eu discordo do atropelamento. Então, se não conhecia o projeto, se tem dúvida, se precisa pensar um pouco mais na responsabilidade, para depois não ter problema futuro, inclusive para a população, eu entendi que a preocupação do vereador Beleza é exatamente proteger a população. Depois você libera um loteamento, não tem calçamento, não tem isso, não tem aquilo. Não tem para escoar água, exatamente. E não tem calçamento, e aí a população é que vai ser prejudicada. E ele se comprometeu aí lá na Secretaria de Obras a conversar mais sobre o projeto, a ver esses detalhes, e na próxima sessão já está disponibilizando o projeto para votação. Esse projeto também deu uma entrada no passado, né, com o governo Willian também autorizando, não foi para frente, impediu uma coisa aí. A preocupação do Beleza é porque teve muitos loteamentos que foram feitos sem infraestrutura. O próprio Recanto das Palmeiras também, onde que foi no governo Willian que ele foi asfaltado, botou bloquete lá, então não tinha calçamento lá. Então, não só também teve Cidade Nova ali no Ibrahim, também não foi para frente por outros problemas então, ambientais. A preocupação do Beleza é no sentido seguinte, não basta aprovar, tem que ter, se vai cumprir lá a questão da iluminação pública, saneamento básico, escoação da água, da chuva, as próprias ruas, calçamento, e isso não estava bem definido no projeto, né? Aí a preocupação deles aí, como é que vai aprovar um projeto se não está bem definido quem vai fazer isso aí, e que a própria lei orgânica já fala que não pode liberar loteamento lá se for fazer sem esses critérios definidos já. E esse loteamento aí, para quem está acompanhando, é ali na altura do bairro São José, na rua São José, no bairro Bom Retiro, fica bem acima do Bom Retiro ali, o Bom Retiro fica em cima do Pouso Alegre ali, é uma rua lá para cima que vai fazer 30 lotes, e esse empresário quer fazer esse bairro para gerar emprego, renda, né, aumentar a cidade ali, e quer fazer 30 lotes e está precisando dessa aprovação. E o Maurício queria que aprovasse nessa sessão, que esse projeto entrava em maio, em junho, e até hoje foi enrolado, e na hora de votar, os vereadores vão ver que querem estudar, pedir mais tempo, e é uma falha da Câmara que vem acontecendo, não é de hoje não, só na hora que o projeto vai dar entrada que eles vão ver que está faltando documento, está faltando isso, e pede sobre prestamento, e eu entendi essa parte aí, e se tiver falta alguma coisa, o vereador podia fazer uma emenda, não precisa ficar sobreestando, analisando, pedindo vista, esse ponto que eu defendi, concordo com o Maurício. Bom, depois teve os projetos vindo do Legislativo, o projeto 41/2003, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública municipal da Associação dos Radioamadores de Cataguases, de autoria do vereador Vinícius Machado. Teve um princípio de discussão sobre esse projeto, aparentemente um projeto simples, né? Todo mundo reconhece que a importância dos rádios, da Associação dos Rádios Amadores de Cataguases. Aí o vereador Russo pediu vistas ao projeto e gerou um murmurinho lá, um início de discussão, e no final prevaleceu o pedido de vista, né? Depois teve uma proposta de emenda à lei orgânica que determina sobre o recesso dos vereadores, de autoria do vereador Maurício Rufino. Aí vocês podem perguntar assim, poxa, mas de novo sobre esse negócio do recesso? Bom, a semana passada foi aprovado o projeto que altera o regimento interno da Câmara sobre o recesso. E agora, hoje foi aprovado em primeira votação, que no caso de mudança da lei orgânica são precisas de 2 votações, a questão também de recesso. Então você tinha no regimento interno a disposição sobre o recesso e na lei orgânica também. Então para as duas ficarem equivalentes é que teve esse projeto hoje da lei orgânica. Então foi aprovado em primeira votação, semana que vem provavelmente teria a segunda votação. Eu entendo até assim, acho que é um pouco de burocracia, porque se foi aprovado unanimamente, né, por unanimidade, daqui para lá provavelmente não vai mudar muita coisa, mas tudo bem.
né? Depois você tem um projeto de resolução 14/2003, que altera o artigo 3º da resolução 6/2011, que na verdade é o seguinte, é um pagamento de diária dos funcionários da Câmara. A redação atual, esse projeto é do Geraldo Magela e do Joãozinho de Vista Alegre. Basicamente é o seguinte, na redação atual, ele fala que os funcionários, os funcionários que acompanham os vereadores em viagens oficiais têm direito a receber diária, exceto os motoristas. E no entender dos dois vereadores, é discriminatório, excludente, porque o motorista vai também, acompanha, faz o mesmo percurso, gasta o mesmo tempo, então eles entendem que ele também teria direito a receber essa diária. E aí houve uma discussão lá, algumas pessoas defendendo igualar, né, esses valores diários, me parece que é R$280 mais ou menos. Depende do quilômetro, né, a distância, daqui para Leopoldina é um valor, se for ficar lá, daqui para Rio de Fora é outro, BH, Brasília, de acordo com, tem uma tabela lá, não lembro agora definido, mas parece que foi citado lá a questão de BH, que é R$280. Esse foi o exemplo que foi dado. Brasília, algo assim, aí... Essa é uma questão, assim, também aparentemente simples, mas também que deu uma discussão também. Inclusive teve um vereador, esse projeto foi aprovado, ele não foi por unanimidade, porque teve um vereador que votou contrário, que foi o vereador Valmir Linhares, e a justificativa dele é de que se a gente está passando por aperto financeiro, né, não justificaria estar aumentando o gasto com essa diária. Mas é um motorista só da Câmara, então o gasto não é tão alto assim, né? Quem defendeu veementemente esse projeto não foi nem os autores dele, foi o vereador Serafim, que falou muito bem sobre a questão de a gente tem que igualar. Outros vereadores também falaram a mesma coisa, que o motorista protege, anda na estrada, protege a vida dos vereadores, que é merecedor também, né? O Serafim bateu muito nessa tecla de que a gente não pode nivelar por baixo a diária dos funcionários da Câmara, vão nivelar por cima, que isso também não era num valor tão orbitante assim. Então, e no final prevaleceu a aprovação do projeto, né? Falar uma coisa esse projeto aí é uma coisa que foi no passado, essa diária vem sempre modificando, já chegou a ser muito alta e depois diminuiu, e ontem agora foi feito, mas ela viu no texto lá que não concordava de todos os funcionários, menos o motorista, aquele que mais vai lá, ele não tem de estar excluído desse direito, né? Sendo que ele que é importantíssimo para levar o trabalhador lá, o vereador lá, coloca em risco a vida dele lá, dirigindo, caminhando na estrada lá, e chega lá e não tem direito, para dizer que ele tinha direito a R$30 só, outros funcionários tinham direito a R$280, eu não sei o valor, depende da distância, e ele tem direito ao mínimo, porque para ele é o mínimo e para os outros são o máximo. Então, onde que o vereador Magela e Joãozinho entenderam que esse funcionário não poderia ser excluído e que deveria igualar. E se alguém acha que é muito, então vamos tentar rebaixar, mas que não pode um deixar de receber, o outro receber a mais, que não tem discriminação, por que um deixar de receber a mais. Essa foi a discussão. Não, mas a questão do Valmir ter dado contra, ele focou mais também na questão do executivo, comparando, que são totalmente coisas diferentes. Assim, a função é mesmo, mas como se fosse outra empresa, né? O executivo ele tem o seu orçamento, o legislativo tem outro. Não pode querer comparar um com o outro. Ele falou que os motoristas, por exemplo, da saúde da prefeitura ganham muito mais, ganham menos, né? Então. E seria prejudicado? Não vão ser prejudicados, porque a função é outra, né? Não só isso, por exemplo, eu te falei, quantos motoristas tem na prefeitura? Quantos motoristas tem o impacto orçamentário é totalmente diferente, né? Mas eu entendo o Valmir que quis passar lá, tem. Beleza, cada um com as suas convicções, né? Bom, esses foram os projetos que foram aprovados, estiveram na Câmara, né, em votação e tal. Depois vieram os requerimentos, foram todos aprovados, e aí um destaque para um requerimento que não é para o Executivo, mas é um requerimento do vereador Serafim, que ele fez ao juiz de Cataguases,
pedindo uma licença especial para criar uma linha de ônibus entre os bairros Carijós e Recanto das Palmeiras para atender aquela região ali. Na verdade, teria que ser uma licitação, né? Para poder, a gente sabe que é concessão pública, teria que ser uma licitação. Mas como esse processo é demorado, ele fez um requerimento ao juiz para que desse uma autorização para que essa linha fosse criada, né? Para atender essa população lá. E aí a curiosidade é que ele propõe que seja feito um rodízio de horários entre todas as empresas de ônibus de Cataguases, até que se faça uma licitação, isso para não beneficiar uma ou outra empresa, né? Então, assim, bem interessante essa proposta deles, essa ideia dele. Eu não sei como é que o juiz vai ver essa... Pelo que eu estou acompanhando, se não me engano, eu moro no Vila Reis ali, eu lembro que isso é uma antiga demanda do bairro lá, a linha de ônibus, e parece que no governo passado foi feita essa linha de ônibus, e foi oferecido para uma empresa lá, e as outras empresas se sentiram prejudicadas por justamente não ter feito a licitação, e por que essa empresa ganhou. E entraram na justiça, onde que o juiz mandou cancelar. Foi algo parecido que aconteceu isso aí, houve essa linha, foi criada, uma empresa ganhou essa linha, e as outras se sentiram prejudicadas, toda a justiça acabou que ficou sem. Aí não foi feita a licitação, o processo de ônibus também é o processo do táxi também, tá? O mesmo processo lá, que o setor público ele tem que licitar, há esse debate pelo Ministério Público já cobrando isso aí, e como não tem licitação, o Serafim entende que a população não pode ser prejudicada, então ele está pedindo uma dispensa dessa licitação e para que favoreça o interesse público, não o privado, e para não favorecer uma empresa, ele entende que pode fazer um rodízio, onde que cada empresa pegaria um horário e nós teríamos todas as empresas beneficiadas e a população também. Então achei muito sacada, muito boa dele. Espero que o juiz atenda essa demanda da população, não possa ser prejudicada por incompetência, por causa do governo ter licitação ou não. Espero que o juiz tome a decisão correta e coloque essa linha para funcionar. Rogerinho, eu concordo com você. Acho que a iniciativa dele foi tão boa que eu dou destaque para a sessão para ele. Mereceu. Mereceu? Mereceu. Então hoje a gente concorda com um só, então hoje. Eu concordo com você, mas eu concordo. Tá bom. Ele tinha outra pessoa aí para ele destaque. Vou falar, não, que você não. Mas depois eu vou falar que ele ia puxar a saco do cara, entendeu? Eu falei assim, não, vamos escolher um hoje só. Eu votei no Serafim, ele concordou comigo que o Serafim mandou bem nos dois casos. Nesse caso aí do transporte e no caso também da defesa lá da diária do motorista também, ele falou muito bem, os argumentos dele foram muito plausíveis. Bom, esse foi a ordem do dia. Depois veio o grande expediente, né, que é o uso da tribuna livre. O José Augusto Tonelli abriu mão da fala dele e passou a vez para o Valmir Linhares, que estava inscrito. Aí o Valmir Linhares ele fez dois discursos, praticamente. O primeiro discurso ele fez escrito, ele leu o discurso, depois ele foi para o improviso, né? Ele questionou no discurso dele, ele disse que está, enfim, preocupado com a administração, com essas questões que estão acontecendo na prefeitura, máquina inchada, problema pedindo lá o dinheiro da Câmara de R$200 mil para completar a folha de pagamento, que o prefeito toda hora fala sobre as dificuldades financeiras. Então ele questionou, mas o que está sendo feito para poder minimizar isso, né? A folha de pagamento está inchada, as secretarias incharam mais ainda o seu quadro de funcionários. Então a crítica dele basicamente foi nesse sentido, e depois ele foi isso não é escrito. Depois ele foi para o improviso, e aí ele levantou algumas questões interessantes. Por exemplo, ele criticou a imprensa de Cataguases hoje, dizendo que a imprensa hoje está ficando tendenciosa. Ele não citou nomes, mas ele disse aí de um site que de 10 publicações que tem, 8 são de publicações da prefeitura e tal. Então dizendo que a imprensa está tendenciosa para o executivo, né? E falou outras coisas, cobrou outras coisas, que precisa dialogar mais, precisa estar mais unidos, trabalharem juntos, um discurso quase típico de oposição, na minha opinião, né? Eu gostei muito da fala do Valmir, que ele mostra para o prefeito, ele fala uma coisa e faz outra, né? Muita preocupação, o prefeito devolver dinheiro, a Câmara devolve dinheiro para o prefeito pagar a conta, sendo que o prefeito em nenhum momento está reduzindo o custo, reduzindo o gasto, não demitindo, ele está fazendo aposentado, não. Há um grande inchaço ainda na máquina lá, na pública, e por causa de algumas contratações dos companheirados, vamos dizer assim, né?
e aos aluguéis, que a prefeitura está fazendo muitos aluguéis, alguns eventos, alguma festa, e a prefeitura não está tendo como pagar a folha salarial e devolver a Câmara. Ele fala assim que até quando a Câmara vai ficar devolvendo dinheiro, e o prefeito não vai tomar a posição correta para enxugar essa máquina aí. E ele citou alguns exemplos do mandato anterior, do prefeito anterior, que diminuiu o salário do próprio prefeito, do vice, acabou com a secretaria, que no caso a cultura juntou com o esporte, e o prefeito anterior ele fez algumas ações que veio diminuir o custo, né? E esse prefeito atual não está fazendo nesse sentido, então ele está muito preocupado com esses gastos públicos. E depois ele cobrou essa questão da mídia, onde eu concordo com ele em partes. Eu acho que a questão do site lá, eu até entendo o site vai falar notícia da prefeitura, o que tem notícia, né? Então as secretarias estão funcionando, talvez não como a gente queria, da forma que a gente queria, mas estão funcionando, e é onde tem notícia. Então ele está dando notícia daquilo que está falando, não tem como ele não falar, não noticiar essa questão. Agora, a crítica dele foi mais pela rádio, onde que tem alguns radialistas, eu acho que ele não generalizou todas, apesar de que quem não deu nome, ele não quis generalizar, ele direcionou apenas alguns radialistas, pelo que eu entendi lá, e nós sabemos quais são essas pessoas que vêm agindo, né, de alguma forma que a gente não concorda muito, né? Mas ele não foi direto, mas eu entendi o recado dele, e tenho certeza que essas pessoas que vão ouvir isso aí, a fala do vereador lá, vão entender, e que pela coragem que ele teve, que enfrentar a nossa mídia aqui não é fácil. Em um momento aí ele usa até de coronelismo, né? Coronel impondo a regra dele ali, todo dia falando a mesma coisa ali, e acaba uma mentira falada 1000 vezes, se torna verdade. Então alguns radialistas ali estão pegando pesado com a Câmara, estão defendendo demais o Executivo, não sabemos o que está por trás dessa defesa aí. A gente ama a Cataguases, a gente concorda, mesmo uma crítica bem feita, ela funciona muito mais que o elogio. Eu espero que quem faz esse tipo de trabalho possa rever essa forma de trabalhar. Duas coisas que eu queria falar sobre esse ponto, desse discurso do Valmir Linhares. Quando ele fala da Câmara devolver dinheiro para o Executivo, me preocupa o seguinte: o Executivo passar a achar que essa é uma fonte de renda dele. Né? Ou seja, todo mês agora eu posso pedir, a cada 2 meses eu posso pedir que a Câmara me devolva o dinheiro, e eu tenho recursos adicionais no meu orçamento. Isso não é solução para reduzir custo. Né? Então isso é uma coisa que me preocupa, que precisa ser revisto pelo Executivo. Existe mil maneiras de você reduzir custo. Né? Podia estar sendo usado, a gente já vem falando em algumas colunas, vem colocando aí algumas soluções. Usa a tecnologia, é indispensável para reduzir custo. Né? Desinchar a máquina é só uma opção para você reduzir custo. Existem várias outras. Né? E outra coisa sobre a questão que ele colocou da imprensa, felizmente a gente está no Facebook, os grupos que a gente participa não tem uma linha editorial, não tem editor, é livre, então você pode falar de qualquer coisa. Então, quando ele falou da imprensa lá, ele generalizou e tal, mas eu não senti que o Facebook está inserido nesse contexto dele, exatamente por causa disso. Não tem uma linha editorial, não tem propaganda, não tem patrocínio, quer dizer, a gente não tem que ficar defendendo A ou B. Eu, particularmente, elogio quando tem que elogiar e bato quando tem que bater sem dó nem piedade. Não tem esse negócio não. Claro que com responsabilidade, a gente tem que fazer críticas construtivas com responsabilidade. Né? Eu procuro fazer isso, às vezes a gente erra, já errei uma outra vez aí, publiquei uma coisa que depois vim e retifiquei sem o menor problema, sem o menor constrangimento. Então, essa é uma vantagem das redes sociais. Elas são livres, as pessoas podem participar, podem comentar. A gente procura ser democrático nesse sentido. Então, o que ele falou das mídias, são as mídias pagas. Agora, o que acontece, Carteirinha? Todos os sites de notícias, as rádios, elas vivem de patrocínio. Precisa de dinheiro para poder estar no ar, poder sobreviver e pagar seus funcionários. Então, enquanto isso prevalecer, dificilmente você vai ter uma mídia independente. Né? Não tem como. E hoje, na nossa cidade, quem é o maior contratante de anúncio? É a prefeitura. Então, esse negócio fica meio complicado. Você, eu tem que ser imparcial? Tem. Jornalismo tem que ser imparcial. Mas como você ser imparcial
se você tem patrocínio. Mas a grande questão dele lá não é nem contra pegar patrocínio, divulgar. A grande questão é que tem algumas pessoas da mídia ali, alguns membros da mídia, que atacam a Câmara. Então, para querer defender o prefeito, a prefeitura, então, ele acaba direcionando a crítica para a Câmara. Mas é isso que eu estou te falando. Aí que cria. Pois é, mas é isso que eu estou te falando. A Câmara, hoje, teoricamente, ela é composta por maioria de oposição. Aí eles vão lá e falam mal do prefeito. Aí o prefeito patrocina a rádio. Aí o cara vai defender quem? A Câmara ou o patrocinador dele? O patrocinador dele. Então é isso que eu estou falando. Essa independência, enquanto ela for... Existe uma dependência financeira, não tem imparcialidade. Não tem imparcialidade. A mídia ela pode defender os seus interesses, defender o executivo, quem paga ela, mas acho que sem atacar. Está havendo um ataque muito pesado pela Câmara. Não é de hoje, isso é... a gente já viu esse filme há muito tempo já, legislatura passada, a crítica é muito pesada sobre a Câmara, e onde que o executivo pode fazer o que for, que eles não fazem nada, e a Câmara ali é porrada, toda essa sessão. Eu acho que temos que respeitar mais o legislativo, que é peça fundamental, quer defender o executivo que defenda, mas não faça piadas, provocações com o legislativo que merece respeito. É isso que ele quer cobrar lá. Claro. Ele quer estar cobrando um respeito com o legislativo. Inclusive esse legislativo está muito mais atuante e independente do que o da gestão passada, né? Os vereadores estão mais conscientes do seu papel de fiscalizar o executivo, então não tem muito essa definição de situação e oposição, não. Eles estão cumprindo bem esse papel. Bom, esse é o informe de hoje. Hoje gastamos um pouco menos tempo, já estamos melhorando um pouquinho, 27 minutos mais ou menos. É isso, e gostaria de convidar vocês a comentarem o informe, não só sobre as questões do legislativo, mas o próprio vídeo em si, críticas construtivas. Compartilhar é importante, curtir é importante também, né? E comentar no vídeo aí o que vocês acharam do informe, o que vocês estão achando, o que a gente pode melhorar. Agradeço a atenção de vocês, fiquem com Deus.